Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre o poema. Diferenciação entre poesia e poema. Poesia e poema significam a mesma coisa? O que é poema e o que é poesia? Poesia é um termo que vem do grego. No sentido original, poiesis é a atividade de produção artística, a atividade de criar ou de fazer. Poesia, portanto, pode estar nos lugares, nos objetos e nas pessoas. Assim, não só os poemas, mas uma paisagem, uma pintura, uma foto, uma dança, um gesto, um conto podem estar carregados de poesia. O poema é a palavra que vem do latim poema, que significa composição em verso, comédia ou peça teatral, e do grego poiema, que significa o que se faz, manual, criação do espírito ou invenção. Portanto, o poema é poesia que se organiza com palavras. Vamos ler o poema, então, do Mário Quintana, falando sobre poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então aqui o poeta Mário Quintana faz uma comparação entre poemas e pássaros. Ele metaforicamente aproxima o poema dos pássaros, trazendo aqui uma ideia de liberdade de interpretação, mostrando que cada um interpreta e sente o poema da maneira que melhor entender, trazendo aí essa subjetividade que a poesia nos traz. Os pássaros sobre os quais fala o poeta estão no plano da metáfora, visto que não são pássaros reais. Esses pássaros, por não terem pouso nem porto, podem pousar em qualquer lugar, colaborando com a ideia de que o poema encontra-se aberto a várias leituras, ou seja, cada um que lê um poema compreende, sente dele aquilo que melhor casar ali com o seu sentimento. Linguagem dos poemas. Os poetas se expressam de modo subjetivo. De maneira geral, usamos as palavras com dois diferentes sentidos. O sentido literal, também chamado de denotativo, e o sentido figurado ou conotativo. Então, o sentido denotativo ou literal é aquele para o qual a palavra nasceu, é aquele que é o significado real da palavra, como, por exemplo, estou com dor de cabeça. Se eu disser isso, eu literalmente dói esta cabeça. Muitas vezes os poetas recorrem ao sentido figurado, criando metáforas. O sentido figurado é aquele sentido emprestado, é o querer dizer, como, por exemplo, João é o cabeça do grupo, que eu quero dizer que ele é o líder do grupo. Comparação e metáfora são figuras de linguagem muito utilizadas nos poemas, ambas estabelecem uma comparação. A comparação é aquela que utiliza termos comparativos para estabelecer uma comparação, ou seja, se eu dissesse poemas são como pássaros, aí seria uma comparação. Metáfora é um tipo de comparação implícita sem o uso de um termo comparativo. Quando ele disse poemas são pássaros, aí eu utilizei uma metáfora que estabelece uma relação de semelhança, utilizando expressões com significados diferentes daquele habitual. Nesse vídeo falamos sobre o gênero poema, espero que vocês tenham gostado e até breve.